Olá, eu fiz esse vídeo aqui para auxiliar vocês com o entendimento do regimento, do nosso regimento das atividades complementares. As atividades complementares já estão disponíveis, pessoal. Vocês já conseguem acessá-las aqui na disciplina. Você consegue ver o que é aceito, o que é que não é. Então, para isso, vamos compreender o regimento e aproveito também esse vídeo para sanar algumas dúvidas que já chegaram até mim sobre o regimento. Então, são dúvidas de muitos alunos. Então, vamos também sanar algumas dúvidas. Tá? Para isso, vamos compartilhar aqui na tela a imagem, né, da nossa disciplina, atividades complementares. O regimento de atividades complementares ele é válido para qualquer uma das atividades. Eu peguei atividades 1 aqui apenas como exemplo. Tá? Aqui uma pequena apresentação para que vocês vejam, né, como é, qual a finalidade dessas atividades, como vocês vão encontrar a disciplina, tá? Inclusive eu vou colocar aqui, ó, mudar para papel para a visão que vocês, estudantes, têm da disciplina. Então, essa é exatamente a mesma visão que vocês têm. Então, para que serve atividades complementares? Ela tem a finalidade para enriquecer, né, esse processo de ensino-aprendizagem, para que vocês consigam complementar, além da formação profissional, também uma formação social, uma formação ética, dentro dos valores que temos aqui buscado passar para vocês, os valores que estão elencados no nosso PPC, no PPC do curso aqui de vocês. Então, por que isso, né? Existem resoluções do Conselho Nacional, do MEC, né? Do Ministério da Educação, do CNE, e essas resoluções vão regulamentar todas essas atividades complementares. É interessante que, além da formação básica das salas de aula, vocês consigam ter acesso a outras informações, a atualizações, participando de eventos, participando de cursos, tá? Semanas acadêmicas, congressos, palestras, que vocês possam escrever artigos, que vocês possam participar também de iniciação científica, que vocês possam participar junto aos professores da monitoria das disciplinas. Sobre isso, já foi, né, colocado aos professores que eles podem selecionar monitores que venham a atuar auxiliando esse professor na sua disciplina. Cada disciplina pode ter um monitor. As atividades de monitoria, elas vão desde você conseguir auxiliar o professor com a gravação da aula, você conseguir auxiliar o professor com materiais, né, você fazer pesquisas para o professor, né, para a turma, para compartilhar tudo isso com a turma, e você trabalhar em conjunto com o seu professor. Então, as monitorias já estão abertas, vocês podem procurar os professores das disciplinas, e aí eles vão fazer a seleção e me mandar o nome do selecionado para que eu possa emitir no final do semestre a declaração de atividades de monitoria. Quais são os atos normativos que vão instituir essas atividades complementares? Então, quais são as legislações que a gente obedece aqui? O parecer número 67 do CNE e a resolução CNE 2 de 2007. Essas são as resoluções vigentes para os cursos, as diretrizes dos cursos de graduação em regime nacional, tá? E também a resolução relativa justamente à integralização, os procedimentos aqui, carga horária mínima dessas atividades complementares dos cursos de graduação, bacharelado na modalidade presencial, tá? Lembrando que a modalidade presencial, por resolução do MEC, ela tem até 40% de suas disciplinas sendo em modalidade EAD, tá? O MEC permite que até 40% das disciplinas
Ou seja, se você tem 5 disciplinas, 2 delas elas funcionam na modalidade EAD. Professor, mas essas visitas orientadas, por exemplo, né, para quem tem visitas orientadas, não seria uma disciplina? Não, são atividades curriculares, práticas, né, exigidas também pela CNE, pela DCN, né, Diretrizes Nacionais Curriculares aí do curso de Direito, tá? Então, as disciplinas que vocês têm, às vezes, elas têm mais, né? Vocês veem na grade de vocês mais de 6, 7, mais disciplinas, tá? São 5, e aí vocês têm outras atividades que vão integrar a formação de vocês, como previsto nas diretrizes nacionais de educação do curso de Direito, tá? Calendário, né? O que é importante vocês saberem aqui do calendário? A validação das atividades complementares ela deve ser realizada pelo representante de sala em um momento anterior ao envio final. Quando é o envio final? Dia 23/11. Então, os representantes de sala, eles vão, né, sentar com vocês, eles vão trabalhar junto com vocês para que eles consigam validar essas atividades. As turmas maiores têm 2 representantes, aí podem dividir. Uma parte da turma fica com representante 1, outra com representante 2. E o que é que o representante vai verificar? Se a documentação que você entregou está condizente com o nosso regimento. E aí ele vai dar o aval dele. Ele pode receber isso online ou presencial, enfim, da forma como vocês, turma, estabelecem com o seu representante, tá? Não tendo o aval do representante, não há como receber, tá? O representante ele vai fazer esse processo porque faz parte das atividades e atribuições dele fazer essa verificação prévia, tá? Então, primeiro tem que haver a verificação do representante. Somente será computada atividades que tenham sido submetidas aos representantes de sala. Sem essa submissão, não haverá computação dessas atividades. Data final da entrega, dia 23. Agora vamos ao regulamento, né? Vocês vão encontrar o regulamento tanto aqui dentro, tá? Quanto naquele próximo tópico. Então, regulamento das atividades complementares. Clique aqui. E aí vamos analisar esse manual das atividades complementares, especificamente naquilo que vocês têm mais dúvida, né? Que é a tabela de equivalência de horas. Temos 2 classes, né, de atividades. Então vocês terão que fazer pelo menos, né, 2 dessas classes. A classe 1, né, o núcleo 1, que aí vai corresponder a 50% das atividades complementares que vocês vão integralizar, e o núcleo 2, que vai corresponder ao restante dos 50% das atividades que vocês vão integralizar. Cursos ofertados no AVA. Tá? A gente vai ter uma série de cursos ofertados no AVA, cursos no formato curso rápido, e esses cursos valerão 20 horas. Qual a quantidade máxima de curso que eu posso fazer? 2 cursos, né, aqui no dentro dos cursos institucionais. Então, a carga horária máxima deles, 20 horas. Professor, e se eu fizer um curso que tenha uma carga horária menor? Então, a gente contabiliza a carga horária estabelecida no certificado, né, na declaração, da forma como vocês forem cadastrados lá, registrados, da forma como você tiver esse comprovante, tá? Esse comprovante ele vai ser emitido direto via sistema, então vocês não se preocupem em imprimir, né? Só anexa lá no final, junto com o relatório, né? Cada curso é necessário que tenha um relatório, e aí vocês vão ter contabilizados aí esse curso. É necessário o relatório? Sim, é necessário o relatório. Cursos diversos. Você pode fazer o curso até 30 horas, tá? E
a quantidade máxima, a gente tem um curso, tá? E o comprovante vai ser o certificado de conclusão. Professor, não tenho certificado de conclusão. Infelizmente, eu não posso aceitar outra documentação, porque é esse o regimento que a gente tem. O certificado de conclusão é a documentação válida para comprovar a conclusão do curso junto do seu respectivo relatório. Professor, fiz um curso de 200 horas, fiz um curso de 300 horas, que seja, vai valer a quantidade máxima de 30 horas. Então, o curso que você fizer, ele vale no máximo 30 horas, mesmo que ele tenha uma carga horária maior. Além disso, né, a gente tem o núcleo 2, que são as atividades socioculturais e atividades comunitárias. E aí vai corresponder a uma outra parte das suas atividades complementares. Então, você faz parte das atividades complementares aqui no núcleo 1, parte das atividades complementares aqui no núcleo 2. Tá? Ações empreendedoras, atividades desenvolvidas no período da graduação, então tem que ser nesse período que vocês estão cursando e ligada à área de formação. Então tem que ter um vínculo com a área de formação e que não estejam vinculados às atividades do NEI, tá? Quais são as atividades do NEI aqui para vocês do direito? As atividades do escritório modelo estão vinculadas às atividades do NEI, tá? Então essas não valem. Toda qualquer ação empreendedora, tá? Vai valer então aí 10 horas. Quantidade máxima, uma ação. Então, se você fizer 2, 3, 4 ações empreendedoras, você vai escolher qual delas você vai colocar. A quantidade máxima que você vai ter é uma dessas ações. Como comprovar? Declaração e fotos, tá? Declaração e fotos. Visita técnica conduzida pelo professor. Excursões culturais, educativas, estudos de meio, aulas de laboratório e feiras. Vincular ao curso sempre. Tem que ser realizada pelo professor, tá? Professor, as visitas orientadas que a gente faz a tribunal, que é necessário, por exemplo, o acompanhamento de um professor, entra aqui nessa visita técnica? Não. As visitas aos órgãos que estão estabelecidos lá no regimento das visitas orientadas não entram aqui como visita técnica para as turmas que têm visitas orientadas, porque eles já são contabilizados em outro momento, tá? Então, não dá para a gente fazer dessas visitas também carga horária, tá bom? Lembrando, uma visita vale até, no máximo, 10 horas, a carga horária que ela vai valer, tá? E aí você vai ter que fazer uma resenha de no mínimo 20 linhas, fotos e validação do professor dessa resenha. Já que o professor ele vai acompanhar vocês, ele vai ter uma listagem de quais alunos foram. E ele vai ter que ou assinar a sua resenha testando, né, que ela é válida, e você combina com o professor que fizer essa visita, ou emitir uma declaração em seu nome atestando essas 10 horas, tá? Lembrando que você tem que ter fotos que você estava lá no local e essa validação do professor, tá? Resenha no mínimo 20 linhas. Apresentação de trabalhos em eventos científicos ou similares, tá? Quando a gente tem congressos científicos, quando a gente tem eventos científicos, acontece de haver a possibilidade de você enviar trabalhos, artigos ou resumo expandido para apresentar nesse evento, né? Você defender a sua tese. E temos buscado, né, incentivar vocês cada vez mais nisso. Eventos que sejam locais, eles vão ter uma carga horária máxima de 1 hora. Você pode colocar um desses eventos. Eventos de caráter nacional, carga horária máxima de 1 hora, de 10 horas e no máximo um evento. Então, local 5 horas, no máximo um evento. Nacional 10 horas, no máximo um evento. E internacional, tá? Aí ele vale 20 horas e no máximo também um evento. Professor, como eu comprovo a minha participação?
o certificado de publicação, a certificação que você publicou um trabalho naquele evento, ou a cópia do trabalho publicado nos anais, lá com ISSN, com um DOI, com tudo que o Congresso vai te passar, tá? Ou o certificado de publicação, ou a cópia desse trabalho publicado nos anais. E aí você anexa lá com o relatório que você vai fazer explicando o que foi esse seu trabalho. Atividade científica com a temática da história e cultura afro-brasileira e indígena, meio ambiente e direitos humanos, tá? Desde que tenha vinculação com o conteúdo curricular. Qualquer temática dessa aqui, tá? Ela vai ter vinculação com as disciplinas do direito. Então a gente não precisa nem verificar se tem essa vinculação. Qualquer atividade científica realizada dentro dessas temáticas vão valer aí 10 horas. E aí como você comprova? Uma resenha crítica de no mínimo 20 linhas e o comprovante de participação, tá? Engajamento como docente não remunerado em cursos populares à comunidade. Tá? Exemplo, seja reforço escolar, preparatório, Enem, concurso público, curso livre. Professor, eu dou aula de idiomas em um projeto social que eu faço parte, tá? Aí você vai trazer o cronograma de execução dessas suas atividades assinada pela direção do projeto, tá? Ou o próprio projeto em si constando o seu nome. Professor, eu dou aula particular. Essa aula é remunerada, tá? Professor, eu dou aula não remunerada particular. Tem que ser um projeto relativo à comunidade, tá? Um curso popular. Isso daqui é para incentivar o quê? O engajamento social de vocês em cursos de formação. Que vocês levem o conhecimento que estão desenvolvendo aqui dentro para a comunidade, né? Nesses cursos aí de formação. Iniciação científica na instituição em conjunto com o docente, vale 20 horas. Como é que eu comprovo? Artigo submetido ou publicado. Se você está na iniciação científica, o resultado dessa iniciação científica é o artigo que você está escrevendo. Esse artigo, ele deve ser submetido para publicação ou, se submetido e já publicado, ele já foi publicado. Então, vale aí 20 horas esse artigo submetido e publicado. Outro ponto que tem muita dúvida, né? Leitura de parte de um livro ou de capítulos indicados por professor da disciplina. É o livro didático que o professor está usando? Não, não é o livro didático que o professor está usando. Não é o livro que o professor indicou para você estudar para a disciplina. É uma leitura complementar. E aí ele pode indicar tanto parte de um livro ou capítulos de um livro, não precisa ser o livro todo, tá? A gente chegou à conclusão que indicação de um livro todo, tá? Estava gerando muito mais problemas, mais dificuldades, e vocês não estavam fazendo essa leitura da forma como se deve. O que é que você tem que apresentar? Uma resenha, né? No mínimo com 20 linhas, tá? Com a apresentação de checagem de plágio. Esse plágio tem que ser menor que 5%, tá? Anexo aí a essa resenha. Além disso, você tem que ter a declaração do professor que ele indicou aquele capítulo. Tem que ser um livro ou capítulo indicado pelo professor da disciplina, de uma das disciplinas de vocês, tá bom? Exemplo, tá? Um livro que não tem nenhuma relação direta com o conteúdo que eu estou trabalhando na minha disciplina de empresarial, mas meus alunos de empresarial sabem que eu indico ele, que é o livro Desenvolvimento como Liberdade. Eu tô pedindo para eles lerem o capítulo 5, né? E desse capítulo 5 ou capítulo 6, ou então outro livro como Direito e Economia, que eu estou indicando o capítulo 4 e 5, tá? Que é uma parte do livro. O aluno vai fazer um resumo, uma resenha, né? Vai me apresentar, eu vou atestar, não, ok, né? Ele vai então anexar, né, com essa checagem de plágio desse arquivo
e colocar lá junto com o relatório. Professor, não coloquei a checagem de plágio. Ela é obrigatória, tá? A checagem de plágio é obrigatória e a gente estabelece lá no final, vocês vão ver, tá, quais são as possibilidades aceitas. Eu indico um programa chamado Plagios, tá? O programa Plagios, para mim, ele consegue pegar muito mais do que qualquer indício de plágio, do que qualquer outro programa que eu tenha feito uso, tá? Eu indico o uso do Plagios. Vocês conseguem baixar o programa no site deles, a versão gratuita ela limita 500 caracteres, então vocês vão colocar, né, 20 linhas, vai dar tranquilo esses 500 caracteres ou menos, tá? Então vocês vão colocar todo o conteúdo que vocês escreveram e colocar para checagem de plágio. Participação na comissão organizadora de campanhas de solidariedade e cidadania. O professor tem que ser na organização, não posso doar alimento e ter a hora complementar? Não, você não pode doar alimento. A gente não está fazendo troca de hora complementar por alimento, e sim estimulando que vocês se engajem, tá, junto à sociedade. Então você apresenta esse projeto que você faz parte, junto à entidade, ou a declaração da entidade, pode ser também, tá? E você vai ter essa carga horária aí de 10 horas. Quantos você pode ter? No máximo um. Tá? Aqui é a mesma coisa. Leitura do livro 15 horas. No máximo um. Participação na comissão organizadora de eventos científicos. Planejamento, organização de ciclo de palestras, semanas acadêmicas. Então a gente tem também 15 horas, no máximo um, tá? Lembrando que é projeto, tá? Mais certificado de participação, de organização, tá? Participação na execução de eventos científicos e técnicos. Aqui é planejamento, aqui é execução. Então, 5 horas o planejamento, e aí vai ser 5 horas por jornada, né? Por turno que você participar nessa execução. E aí você vai ter que anexar o projeto mais o certificado de participação. Vamos avançando aqui, tá? Participação em congressos, seminários, simpósios, mesas redondas, oficinas similares. 5 horas, tá? No máximo dois certificados de participação. Então, professor, eu tenho 3, tenho 4. No máximo vale 5 horas. E a gente tem aí 2 certificados de participação. Participação em atividades culturais como concertos, recitais, teatro, cinema, museu, etc. 2 horas e meia, 2 aí no máximo. Como eu comprovo? Os comprovantes que participou desses eventos, tá? E uma resenha de no mínimo 20 linhas que traga detalhes, né, da observação da atividade executada. Professor, posso assistir uma série? Não, não tem série previsto aqui, tá? A gente tem eventos, concertos, recitais, teatro, cinema, museu, tá? Não entra série aqui, não entra outras atividades que não estejam previstas aqui. Professor, não posso ir para esses eventos. Calma, não tem problema. Existe uma série de outras atividades que você pode cumprir. Tá? O fato de você não conseguir fazer uma dessas, tá, não impede que você realize as outras atividades. Representação estudantil nos órgãos colegiados, CPA, concurso, 10 horas, tá? Um certificado, uma atividade dessa, ou CPA, ou concurso, etc. E o aval do coordenador do curso. No caso, a gente vai emitir uma declaração de participação, caso você esteja na CPA ou no concurso. Representante de classe. Representante de classe, no máximo, uma representação, você não pode representar duas classes ao mesmo tempo. E aí, 20 horas, tá? Mais uma vez, vocês vão receber uma declaração da coordenação do curso. Projetos peculiares aos cursos disponibilizados pelo coordenador.
tá? NAF, FAP, etc. 20 horas, um projeto, e aí você também vai ter a declaração da coordenação do curso. Professor, quais são os projetos desses NAF ou FAP que a gente tem aí no direito? Até o momento a gente não tem essas atividades no direito. Outros cursos de negócios vão ter essas atividades aqui, tá? Assistência, monitoria. Lembra o que eu falei para vocês? O professor ele pode selecionar o monitor para participar da aula dele. Então a gente vai ter assistência desse professor, a monitoria desse professor, tá? Em atividades complementares e outras atividades correlatas ao curso. 10 horas, né? Você vai ser meio que o estagiário do professor. O professor ele vai contar com você para realizar algumas atividades dentro da disciplina, né? Se ele quiser, ele pode requerer que você tenha acesso a colocar, por exemplo, o link da aula. Você pode combinar com ele de você ter alguma participação, estimular debate, enfim. A atividade a ser realizada, correlata à disciplina, ao curso, vai ser estabelecida pelo professor e o professor me passa a listagem desse monitor, né, o nome dos monitores das suas disciplinas, e eu vou gerar uma declaração da coordenação para essa atividade de monitoria. Conteúdos digitais, né? Produção de resenha, estudo de caso indicado pelo professor da disciplina ou pelo coordenador. Aí você gera um conteúdo digital, 10 horas, no máximo um, e uma resenha de no mínimo 20 linhas, mais a indicação de onde está publicado esse conteúdo que foi criado por você e orientado pelo professor, tá? Monitoria é aquela supervisionada pelo professor da disciplina. Isso daqui é pela coordenação. 10 horas, né, também, a mesma coisa aqui. E no máximo um também, o aval do professor orientador. Assistir palestras, oficinas oferecidas pela instituição. 3 horas, no máximo 3 certificados. Então vai somar no máximo 9 horas aqui para vocês, tá? Como comprovar os certificados emitidos, mais o preenchimento lá do relatório. Doação de sangue pelo estudante da instituição. Tá? Foi um grande debate esse ponto aqui. Ele vai valer 5 horas, sim, para a gente tentar estimular vocês, né, a fazerem doação, a gente estimular vocês, porque a sociedade precisa, né, que vocês se engajem nessa doação, quem puder, tá? 5 horas e o comprovante emitido pelo órgão que recebeu a doação. Professor, não posso doar. Outra pessoa pode doar por mim? Não, pessoal, é uma atividade personalíssima. Todas essas atividades são intuito persone, personalíssimas. Vocês sabem o que significa isso. Outra pessoa que não seja você não pode fazer isso no seu lugar. Isso daqui é para a sua formação, para o seu engajamento, tá? Então, não é possível outra pessoa fazer uma doação no seu lugar, tá? Acompanhamento teórico prático extracurricular caracterizado previamente pelo coordenador do curso. Então, caso a gente tenha algum acompanhamento teórico, prático, extracurricular, que se encaixe aqui, a coordenação vai avisá-los, vai selecioná-los para essas atividades, tá? Por exemplo, a gente está planejando um acompanhamento desses aí e junto de uma atividade de visita para uma área de preservação ambiental. Tá? Estamos tentando ver isso para esse semestre. Então, aviso, vocês fazem as inscrições e aí a gente leva vocês junto com o professor da área, junto com o pessoal da Polícia Ambiental, tá? Para fazer uma visita técnica, além de a gente ter esse acompanhamento teórico extracurricular, que vai valer aí 20 horas, no máximo um, tá?
Outras ações não previstas neste anexo, mas autorizado pela direção acadêmica ou coordenação. Exemplo, projetos de imposto de renda em ciências contábeis, Semana da Cidadania em Direito, né? A participação de vocês nesses eventos que a gente vem a realizar, que os professores vão realizar, nos congressos que a gente está planejando realizar. Então, vocês vão ter aí aqueles que participarem como organizadores, que participarem dentro desses eventos, auxiliando de alguma forma, prevista no projeto desses eventos. Aí vai ter 10 horas no máximo por evento e no máximo 2 eventos. O que é que vocês têm que atentar, pessoal? Esse primeiro bloco aqui das horas é a carga horária máxima que vocês vão ter. Professor, eu fiz um curso de 2 horas. Ele vale 10 horas? Não. Ele vale 2 horas. Professor, eu fiz um curso de 20 horas. Ele vale 20 horas? Não. Ele vale no máximo 10 horas. Então, vai valer aquilo que eu tenho aqui como carga horária máxima. Quantas dessas cargas horárias máximas eu consigo anexar? Aí você vai para essa segunda coluna aqui. 2, 1, às vezes 3. Então, isso daqui é para que vocês possam. Às vezes aqui não tem limite, vai ser por jornada. Cada jornada você vai ter 5 horas, tá? Isso daqui, pessoal, é para incentivar que vocês diversifiquem essa participação de vocês. Como preencher os relatórios? Nome completo do aluno, ano, RA do aluno, semestre, tá? Esse aqui é o relatório que? O relatório geral, aquela folha principal, a sua capa da entrega. A data que você realizou a atividade, qual comprovante está aqui, quantas horas vale, e aqui a validação está como coordenador, mas essa validação ela vai estar sendo feita em parceria com os representantes, então a assinatura do representante, porque a validação do coordenador vai ser a correção final. O representante faz uma primeira checagem. Dessa checagem dos representantes, eu gero um grupo que vai ser um grupo de amostra, de validação da checagem. Então, por amostragem, eu consigo verificar qual representante realmente fez aquela verificação, qual não fez, e faço a minha validação final. Então, vocês vão passar por uma dupla validação. Tá? Aqui tem toda essa comprovação, como preencher. Você não preenche essa coluna. Isso daqui é para o coordenador e o representante. Tá? Esse espaço final aqui também você não preenche. Vai ser pelo coordenador e ou representante. Atividades complementares. Descrição, sinopse ou relatório detalhado da atividade. Colocar o nome aqui com letra de forma, ano, RA, semestre. Qual o tipo da atividade? Aí você vai, coloca esse tipo que você viu aqui, Vocês têm um código. Vai colocar AC2.20, se for doação de sangue. AC.2.119, se for palestras ou oficinas. Então você vai preenchendo, tá? Com o código da atividade. Aqui, pessoal, vocês podem colocar também esse código, tá? Então, coloque o código da atividade aqui nessa folha principal, a capa das atividades de vocês, tá? Se você estiver fazendo essa atividade dentro de um ADP, especifique qual é a disciplina que você está fazendo ADP. Por exemplo, professor, eu estou no 8º semestre, vai estar o 8 aqui, mas eu estou no ADP das atividades do 5º. Coloca que é atividades complementares 5 aqui, tá? Não coloque a 8, porque se você coloca a 8 e anexa lá na 8, a sua carga horária vai estar lá na 8, não vai estar aqui, tá? Então, lembrem-se de preencher corretamente aqui. O preenchimento de responsabilidade de vocês. Instituição onde se cumpriu a atividade. Coloca o local onde você fez a atividade. A data que fez. Colocar esse relatório, tá? Lembrem-se, algumas atividades estabelecem o mínimo de 20 linhas, ou né, o máximo de 20 linhas, ou uma outra
limitação aqui. Então, atentem para aquilo que está lá no anexo 1. E aí você faz a resenha, tá? No caso de cursos que você fez, que você tem que ser aprovado, você faz prova, não é necessário a resenha, tá? Você preenche esse cabeçalho aqui, deixa isso daqui em branco e anexa o certificado de conclusão do curso. Essa outra parte aqui não precisa preencher, tá? De preenchimento do coordenador, do representante. Com os formulários preenchidos, aí você vai ter aqui, ó. Imprime essa folha 5, imprime ou a folha 14, né? Ou imprime a folha 13. E aí você vai preencher aqui, tá? Professor, eu consigo preencher isso aqui em um programa, por exemplo? Consegue. Você consegue, por exemplo, em algumas versões do Adobe, você consegue fazer o preenchimento direto no sistema, tá? O que é melhor? Fica ao seu critério. Aquilo que for melhor para você, você vai e preenche, tá? Então, pessoal, creio que seja isso, tá? Acho que todas as dúvidas que chegaram até mim, a gente sanou aqui. Professor, posso colocar 2 certificados, você está dizendo um? Não, tá? A gente segue sempre o regimento. Tudo que tiver no regimento é aquilo que será avaliado e aquilo que será cumprido. Lembrem-se, vocês terão 2 avaliações disso, né? A validação pelo representante e uma validação segunda pela coordenação. Esse semestre não teremos prorrogação de prazo. O prazo é aquele que está no sistema, é aquele que eu mostrei para vocês aqui. Desde já comecem a fazer essas atividades, participem dos eventos, não deixa para a última hora. Porque se deixar para a última hora e você perder um desses prazos, você vai ficar com uma dependência dessa atividade. Não é uma dependência de disciplina, tá? Não tem a mesma taxa lá de uma recuperação de uma nova disciplina, não. Mas você fica com uma pendência no sistema, tá? E existe uma taxa para isso, a secretaria pode informar melhor esses detalhes. Eu não tenho acesso a todos esses preços, custos, taxas, não. A secretaria consegue passar qualquer informação para vocês, tá? Professor, estou em dependência já estou matriculado nessa dependência dessa disciplina. Para refazer aquilo que ficou pendente lá atrás. Dessa disciplina não, das atividades, desculpem. Eu posso entregar a mesma atividade para um e para outro? Não. Você vai entregar, tá? Atividades de um e outras atividades de outro. Não podem ser as mesmas atividades. Os representantes de turma eles vão estar atentos a isso. Vocês têm que validar com o representante da sua turma e a coordenação também está atenta a isso. Professor, não tenho representante de turma porque eu já estou em outra vibe, concluí o 10º, mas fiquei com uma pendência aí de atividades complementares, preciso só dessas atividades para concluir. Não estou vinculado a nenhuma turma. Nesse caso, eu validarei direto as suas atividades, tá? Você vai me mandar no e-mail, eu vou imprimir sua folha de rosto e vou dar o ok, assinar cada uma das atividades que eu verificar. Não estando completa, gente, não há validação. Lembrem-se disso. Tá? Analisem, vejam tudo isso, está sendo explicado detalhadamente para vocês. O professor Milton já teve um momento, uma visita com vocês. Estou criando esse vídeo aqui para vocês, para que vocês possam consultar a qualquer momento. E ele está na disciplina, como vocês vão ver, né? Então, é isso, gente. Tá? Um abraço a todos e espero que tenhamos um excelente semestre.